Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aula de ciências de hoje, falando sobre a reprodução dos animais, como que ela acontece. E vamos fazer a correção da página 160, então abra seu livrinho. Aqui tá falando sobre a estrela do mar, né? A gente viu que a estrela do mar se reproduz sob fragmentação, e a pergunta é, considerando o método semelhante a considerando o método reprodutivo das estrelas do mar, explica a forma incomum do animal mostrado nesta foto. Crianças, essa estrela do mar perdeu um braço e o braço perdido está formando uma nova estrela. Os braços pequenos estão crescendo a partir do braço grande. Então, a estrela do mar, ela consegue, se ela perde uma parte do corpo, ela consegue se formar novamente, tá? Relacione as colunas. Reprodução bissexuada, ocorre a fecundação. Partenogenese, os filhotes nunca têm pai, apenas a mãe. Brotamento, o filhote cresce a partir do corpo da mãe. E fragmentação. Vários pedaços de ser vivo se regeneram, cada um produzindo o indivíduo completo. E a A também os filhotes sempre têm pai e mãe na reprodução bissexuada, tá bom? Continuando então, na página 60, você tinha ali um desenho, né? Quais dessas imagens representam a reprodução bissexuada, crianças? Crianças, a imagem 1 e 2. Por quê? Indicam que macho e fêmea se reproduziram, tá bom? Qual é o tipo de reprodução representado nas outras imagens? Por partenogenese, ou seja, não precisa do macho e da fêmea, tem somente um ser que dele se formam outros seres, certo? Por que os gatinhos são diferentes uns dos outros e os lagartinhos são idênticos? Boa pergunta, né? Crianças, na reprodução bissexuada que aconteceu com o gatinho, ocorre a combinação dos dois indivíduos, do macho e da fêmea. Na partenogenese, há apenas um indivíduo envolvido. Então, é por isso que só tem uma cor, tá bom? Vamos retomar o nosso conteúdo? O que é reprodução mesmo, gente? Reprodução é o processo através do qual os seres vivos da mesma espécie dão origem a outras semelhantes, tá? Os animais, assim como os seres vivos, eles se reproduzem. A capacidade de reprodução é uma das características mais marcantes dentro dos seres vivos e que os animais também apresentam. E a capacidade de reprodução de determinadas espécies, crianças, sob redução quando eles são mantidas em cativeiros, causando a extinção de uma espécie. Muitas vezes isso acontece. A origem da vida. A origem da vida é uma questão que até hoje permanece em aberto. E, entretanto, dentro de várias já propostas, muitas já caíram em descrédito, como a expansão do conhecimento científico. E existe a teoria da geração espontânea ou a biogenese, que por muito tempo foi a hipótese mais aceita, que a vida pode surgir do nada, mas a gente entende que isso não acontece, né? Bom, quais os tipos de reprodução? Assexuada e sexuada. Crianças, a reprodução assexuada, um animal tem a capacidade de dar sozinho origem a um novo ser vivo. A estrela do mar é um exemplo disso, tá? Sexuada, é necessário que exista dois animais de sexos diferentes, um macho e uma fêmea, e que produzam células sexuais, tá bom? Que não são iguais. A reprodução bissexuada e a fecundação. O espermatozoide, que é o reprodutor masculino, se une com o reprodutor feminino, que é o óvulo, tá? A união entre o óvulo e o espermatozoide chama-se fecundação, e quando isso acontece, forma o ovo ou o zigoto, que é o que nós damos nome ao embrião, um feto, que é onde acontece o desenvolvimento humano, certo? Existem alguns tipos de fecundação. A interna, quando ocorre dentro do corpo da fêmea. Exemplo, ser humano, cavalo, leão, a gente pode citar vários.
e a externa, que nós já vimos na nossa aula, né? Quando ocorre fora do corpo da fêmea. E a gente viu esse sapo aqui e todos os ovinhos grudados ao redor dele, tá bom? O cavalo marinho, alguns peixes, alguns anfíbios. Agora, professora, o que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual, crianças, o macho é diferente da fêmea em tamanho, cor, revestimento, podendo apresentar hastes como veado, ou esporões como galo, ou a juba como leão, né? Outros animais nem sempre são visíveis as diferenças, mas se são, existe o dimorfismo, certo? E o que é reprodução por partenogenese, professora? Ah, essa reprodução, crianças, ela não necessita de fecundação. Sim. Ou seja, o óvulo da fêmea não precisa se encontrar com o espermatozoide do macho. Como assim? Sim, o óvulo se desenvolve, gera um filhote idêntico ao adulto. Isso acontece muito com as abelhas, tá bom? E a reprodução por brotamento, que é aquela reprodução que um broto se desenvolve no indivíduo e depois de um tempo ele vai se desenvolvendo até se formar uma nova planta, certo? Reprodução por fragmentação. O corpo do animal se divide em vários pedaços e cada pedaço se transforma em indivíduo. A planária é um animal desses. Nós resumimos a nossa aula, você pode assistir quantas vezes forem necessárias. Beijinhos para você e até a próxima aula.